Olha quem tá aqui comigo. Fala galera, boa tarde ou boa noite ou bom dia, dependendo quando você for ver o vídeo, né? Estamos aqui no pesqueiro Santo Ignácio Montemor. Quem acompanha nossos vídeos anteriormente aí, estávamos acampando em família, viemos aqui a convite do Renan, conhecer o pesqueiro. Aproveitamos e fizemos uma estadia aqui, uma aventura que a gente vai explicar para vocês, mas no vídeo de hoje a gente quer mostrar o pesqueiro no modo geral. Renan vai estar explicando para vocês como que vai estar funcionando, quais peixes tem aqui. Lembrando que esse vídeo está subindo numa época de frio. E eu, como um pescador novato, não tenho muita experiência, mas você que está assistindo, eu tenho certeza que conhece muito bem essa época e sabe o tão difícil que é pescar. Mas como a gente gosta, a gente é brasileiro, é isso aí, a gente arrisca. E já fica a dica, Carlinhos, mês de pesca, os velhos já falavam que é mês com R, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio já começa a encerrar a pesca de novo, entra junho e julho que é o inverno. Então meses com R são os meses de pescaria. Então esse é um bom sinal, porque setembro tem novidade chegando. Tem novidade. Bem, Renan, explica aí pro pessoal sobre o pesqueiro, que eu acho que muita gente está curiosa, quer saber um pouco mais sobre esse pesqueiro aqui que você está. Carlinhos, então, cheguei na casa agora, né? A gente está colocando a nossa visão de pescador, pai de família, empresário, né? Da área já de 15 anos. Então, primeira revitalização que nós vamos fazer na lagoa. Para quem pesca, a lagoa é o coração aqui, né? Da pescaria. Então, setembro, esquenta a água, a gente abaixa a lagoa, tira as tilapinhas e traz mais 2 toneladas de peixe com diversidade de peixes, né? Para toda a época, até pro frio vai chegar peixe de frio também, né? Cheguei na estrutura, o Christian, que é o proprietário aqui do Santo Ignácio, ele já montou a estrutura como idealizava, né? Então cheguei aqui organizado, banheiros bons. Que é localização boa. Estamos em qual cidade? Montemor. Coladinho em Hortolândia, pertinho da pista. 2 quilômetros do asfalto aqui da rodovia já. Então dá para vir quem é de São Paulo pela Bandeirantes, pela Anhanguera, chega aqui facilmente. E principalmente quem é do interior. Agora a galera do interior não tem mais desculpa agora, né? Não é perto, minada, vem pra cá. E aí o ambiente, né, cara? A gente fala, pai de família por quê? Um ambiente para família, longe de problemas, longe de droga, né? Onde você pode trazer sua família. O Cris pensou em redário para quem quer descansar, tem um pergolado ali com um sofazinho para bater um papo, isso é aconchegante. Então tudo isso que viu que eu cheguei aqui, já constatei, eu fiquei maravilhado e a gente já está começando a fazer algumas melhorias aqui na empresa, que é a parte da pesca. O resto, comida boa, banheiros bons, estrutura boa, bom estacionamento, e é tudo compacto e fácil de manusear, não precisa se afastar muito, banheiro perto, atendimento na beira da lagoa, a gente se preocupa bastante com essa parte de atendimento. E tudo bem, muito bem cercado, tá, gente? Ó, tudo muito bem cercado, porque tem muita gente que vem com família, tem parquinho, então a criançada não fica com acesso tão fácil para dentro do tanque, né? Eu tava pescando junto com a minha família, com a Amanda e com o Joãozinho, a gente percebeu as mães, ai, cuidado, mas é bem cercado, então a criança em si, é óbvio, tem que ter uma atenção, não tem acesso tão fácil, né? Fora, monitores que sempre estão passando aqui ao lado, né? Em cada tenda, né? Cada quiosque aqui para dar o melhor atendimento, perguntar se está precisando de alguma coisa. Renan, aqui em cima também aqui no fundo a gente vê que tem 2 lagos menores. Esses lagos são pesca por quilo. Eles têm 2 modalidades, a esportiva, que é o lago maior, e as duas aqui, os 2 tanques de cima são por quilo. Então você paga a entrada e o quilo do peixe. Para quem gosta de levar o peixe fresco para casa, tem essa possibilidade também. Quem é a galera que gosta de tilápia, né? Eu tenho amigo, tô começando na pesca, eu sei dos amigos que falam, cara, eu gosto de tilápia. Eu falei, como assim? É da hora pegar os peixes, ou tentar pegar os peixes grandes, né? Que todo mundo almeja. Não, eu quero tilápia. Eu falei, oxi, não deu pra entender. Na verdade, assim, a pescaria, ela é bem diversificada. Um gosta do lambari, um gosta da tilápia, um gosta do peixe grande, um gosta do peixe de couro. Então, assim, o gosto de cada um, né? É diferente, né? Cada um sente uma sensação diferente e o cara sente o prazer de pescar de varinha de mão, que também é muito gostoso. Sim, eu acabei pegando aqui um douradinho na varinha de mão, é legal, a explosão é aqui, né? Sim. Quase leva você. Não, o bichinho é bem ativo. E falando aqui no tanque principal, Renan, quais peixes que tem aqui, pretende colocar até setembro? Como você falou, é um mês que vai vir quente, você também tá novo na casa, tá fazendo todo o estudo, o levantamento, melhorar, mas quais peixes que você quer? Aqui já é muito bom de peixe de couro, pirarara pintado
o Jundiara, né? Que é o pintado com as bolinhas, quem não conhece, grande. Tem alguns bagres e tem bastante tamba, que aí passam dos 20 quilos, 25. Segundo os relatos, tem peixe até de 33 quilos. E o que nós vamos trazer agora, as cabeçudas, algumas húngaras, poucas peças, não muito, e mais uma tonelada e alguma coisa de tamba de 10 até 15 quilos aí. Para eles crescerem. Sim. Inclusive nós estávamos aqui, acabei não filmando, mas saiu um tamba de 17 quilos, 17 quilos e meio. Ontem pegamos, ó, já vou até dar a letra, hein? Naquele cantinho aqui no aerador aqui, ó, com o ovo cozido, beleza? Salsicha, ovo cozido, panetone, né? Massa de panetone, mas a gente pegou com ovo cozido lá naquele canto, pegamos 2 pirararas nos 45 do segundo tempo, eu e a Amandinha, minha esposa, ela ama pirarara, e pegamos nos 45, explodiu os dois, na hora assim, ela pegou, de repente a outra também pegou, foi muito engraçado. Então, pegamos as pirararas aqui no canto, tá difícil, tá frio, mas conseguimos aí se divertir, e além disso, como eu falei no começo do vídeo, né, nos outros vídeos nós estamos acampando aqui, a convite do Renan, ele vai explicar um pouco mais sobre, mas a ideia maior é mostrar para vocês esta estrutura, que tem os quiosques, geralmente é o que, Renan? Vai ser 2 por quiosque? 2 por quiosque, e aí quando a gente começar a organizar e tudo começar a rodar bem, talvez no futuro a gente comece a fazer agendamento para não ter que dormir na fila, vir com a família, eu quero pegar lugar, chegar aí 10 horas da noite, meia-noite, 1 hora da manhã, porque a gente vai investir na lagoa, então consequentemente o movimento vai aumentar. E o movimento aumentando, começa a ter fila. Sim. E a gente quer trazer comodidade para o pai de família que está trabalhando, você que é agendar. Nada mais de dormir na fila, correr risco. Então é uma modalidade que a turma tem aderido, né? É uma forma de trabalhar que tem aderido. E o pessoal que prefere um pouco mais da comodidade tem aceitado bem, né? Principalmente famílias que vêm com criança pequena, esposa. Às vezes o homem se vira, né? Mas a mulher com criança pequena, se sair no banheiro fazer alguma coisa, acaba complicando, né? E ô Renan, explica pro pessoal também agora a parte mais técnica. Eu acho que quem é pescador, olha esse lago aqui, né, o Tancão, vai falar o seguinte, cara, que lindo. Profundidade? 2,5 metros. 2,5 metros. Geralmente a pesca aqui como que seria? Aqui, cevadeira, não cevadeira, fundo? No que eu consultei, que o pessoal veio dizendo, né, e falando, trazendo informação, pesca de massa de fundo, chicotinho com raçãozinha, um beijinho. Na superfície o peixe come pouco aqui. Na verdade a peixada é nova, né? Então eles não estão ainda muito acostumados com cevadeira, ele sobe pouco. Mas vai poder fazer a questão da cevadeira, arremesso... Tudo certinho, a hora que chegar eu vou começar a fazer um trabalho de condicionamento do peixe, que o peixe você condiciona ele a comer. Então eu vou começar a trabalhar, de vez de tratar o peixe que a gente faz com o barco, que o peixe assimila o barco, então a hora que joga a ração com o barco, eles levantam tudo para comer. E quando você bate a cevadeira, eles ainda não assimilam. Sim. Pouco, né? Tá? Você vê que a movimentação não é tão grande. Então eu vou fazer um cevador, eu vou condicionar o peixe a subir no cevador. E o bacana, galera, aqui tem aerador, ó, em 3 pontos do pesqueiro aqui do Tancão, aqui nessa ponta, na ponta de lá e na ponta de lá. Então isso já mostra também o respeito com os peixes, né? Não é simplesmente fazer um tanque, colocar um monte de peixe e também não tratar eles, principalmente nessa época de frio, né? Que eu venho acompanhando aí os amigos, né? Eu sou novo na pesca, volto a dizer. Posso ser que eu fale alguma besteira, o Renan tá aqui, ele me corrija. Mas acaba sofrendo demais, né? Muita peixe morrendo, falta de oxigenação, verdade, iluminação, muita coisa, né? No inverno, os peixes geralmente eles sofrem com o frio. A temperatura da água cai e quando ela abaixa, tipo assim, o limite é 17, 15 graus. Quando ela começa a descer, aí começa a afetar o peixe. Aí ele começa a fungar, ele começa... Então morre mesmo, não tem o que fazer, ele para de se alimentar, entendeu? Então, e aqui, judia. No frio judia. E agora, galera, eu quero mostrar para vocês a área que quem não pesca, tá vindo com a sua família, principalmente com a sua família. Venham. Você, meu amigo pescador, vem, traga a sua família, traga a sua esposa, porque tem um canto para descansar, para relaxar, que é este pedaço aqui, ó. Esse pedaço aqui a galera curte, hein? A turma fica batendo um papo, toma o tanto de cerveja. Não, ó, olha isso. O pessoal tava aqui, ó, final de semana. Aí tem a rede aqui ao lado, né, ó. A rede, pessoal, depois de um belo de um almoço descansar. Com essa vista, né, ó. Os maridão pescando, ou quem gosta de pescar vai estar aqui. E quem não gosta de pescar, nem ficar lá tomando sol, né, de uma certa forma, acaba ficando descansando nesse pedaço. Porque o almoço posso falar?
Maravilhoso, maravilhoso, gente. Maravilhoso. Tem um aqui que é assim, é para 3 pessoas. Cara, pode ser, tem 3 pessoas com fome. Meninada, tem que ser bom de boca. Não, 3 bom de boca. 3 bom de boca pra comer tudo. Se não comer bem, 4 come de boa. Tranquilo, tranquilo. Dá pra rachar em 4 pessoas e se alimentar muito bem. Então tem essa área aqui, né, pra ficar descansando. E aqui também tem a questão, lembrando nas crianças, né? Aqui a relação ao parquinho. Todo fechado dos 2 lados, então só fica esse corredor exposto. O único lugar que tem acesso ao tanque é esse portão e lá na ponta de baixo. Então se a mãe sentar nessa mesona aqui ou aqui embaixo do pergolado, as crianças ficam aqui sem problema algum. Foi o que eu falei, relação à segurança, não correr pro tanque, né? Porque aqui é uma descida, se a criança é pequena, desce sem freio, vai parar lá dentro do tanque, né? Então tem essa questão aqui bem segura ao lado do restaurante. Lembrando então que tem essa questão da parte de brinquedo para criançada, um estacionamento amplo que a gente vai mostrar, relação a banheiro masculino, feminino e Top. tem relação à acessibilidade. Galera, tem acessibilidade. Quando eu falo para vocês, quando eu gosto do negócio bem organizado, você chegar no lugar que tem um banheiro bom, você não precisa segurar a porta com o pé, não precisa subir na privada, amigão. É felicidade para quem precisa usar isso aí. E aí a questão da acessibilidade, óbvio, né, gente? A gente tem aqui o pedacinho de pedrisco, mas tem uma rampa respeitando quem tem idade, parte de acessibilidade, né? Caso queira vir até aqui. Banheiros. Banheiros também, tá, gente? Ó, temos sanitários, ó, masculino, feminino. Tá meio bagunçadinho por causa do movimento de hoje, né? Mas, Olha lá. ó, Masculino, aqui, ó, o cadeirante, ó. de cadeirante, Amplo também, ó. seguindo as regras, né? E a questão do feminino aqui ao lado. E fraldário aqui no fundo, ó, também, ó. Tem a questão do fraldário respeitando todo mundo ao lado do restaurante, né? Com a vista direto para o lago e também para a parte do lago pequeno, né? Dos tanques pequenos da tilápia e também ao lado também do estacionamento. Renan, chegamos aqui na área do restaurante. Restaurante muito bem montado, mesas boas, né? Amplo, cabe 134 pessoas sentadas aqui. É bem aconchegante, ó. Estilo rústico, né? Ah, nem parece que a gente tá no centro da cidade de Campinas aqui, ó. É bem bacana. Fora isso, tem também a questão do ursinho, quem gosta de jogar, brincar, arriscar pegar um ursinho, parte do restaurante em si. Restaurante, Renan, o que vocês servem aqui? Aqui os pratos... Dia de semana, vamos lá, dia de semana. Pratos comerciais. Tilápia, parmegiana de frango. Agora vai entrar carnes, né? Os contrafilés, o bife tepan, para quem gosta. E aí também tem, na semana tem prato executivo. Tem os alacartes também. E no final de semana não teria o prato executivo, tem a marmita. Marmitas e alacartes. E alacartes, né? Então assim, tragam sua família, venham aqui, conversem com o Renan, mandem mensagem no Instagram do Pesqueiro, já apareceu várias vezes aí. E aí a questão aqui, vou mostrar ao lado, dá uma olhada no tamanho do estacionamento. Como o Renan falou e explicou, a relação do pessoal... Coca, dá uma coquinha. Renan, o pessoal vir pra cá. Opa, ó, tá lá, já tá atendendo lá. Meu parceiro de pista aqui hoje que deslizou na pista ali, ó. Tá ali, ó. Se ele quer, mostra pra ele como é que você faz trabalho com nós aqui, Fio, vai. Olha lá. Lá. Ele é o Ricardinho, ó. Esse é o Ricardinho, esse menino é fora da curva, é alegre demais, moço. Gostei de trabalhar com ele. Ô, Renan, e aqui o espaço, né? Porque é uma também que a gente percebe a relação, às vezes, uma pequena dificuldade no espaço de estacionamento e fácil acesso, né? Então, assim, é um portão de entrada, um portão de saída e esse estacionamento grande aqui e amplo para você parar seu carro, receber sua família. Plano, tá, gente? Então não tem relação a ladeirão, nada. E você vai parar o carro aqui e... 30, 40 metros, tá dentro do restaurante. Tá dentro do restaurante. E falando em restaurante também, estacionamento, tá vendo aquele carrinho vermelhinho ali, ó? Acampamos ao lado do Ninho Vermelho ali, que é o nosso, que é o Chico Bento. Acabamos fazendo um acampamento aqui. É uma modalidade que o Renan, né, tá avaliando essa questão, né, Renan? É isso aí. Nós vamos fazer junto aqui com o 147, né? Eles estão entrando na parte de acampamento, eu também gosto. Unindo as duas paixões. Ele gosta do carro antigo, eles gostam, eu também gosto. Foi isso em comum que trouxe a pesca, o carro antigo. E nós vamos ter a oportunidade de fazer juntos o nosso acampamento aqui, organizado. Quem tiver criança, quem quiser viver uma experiência diferente, vocês vão falar com o Carlinhos aqui que nós vamos agendar um negócio diferenciado. Ó o Renan. Ó o Renan colocando já. Ó. Negócio é assim, filho. Parceiro é parceiro, o resto eu não vou completar que vai sair no vídeo e vão cortar nós. Então, quem ajuda a gente
a gente estende a mão também e é justo, é honroso, tá? Obrigado Não. pela força de sempre, irmão. Eu que agradeço. Então é isso, gente. Vocês gostaram aí do pesqueiro? Quero comentário de geral. Quem tava com saudade do Renan, quem conhece o Renan aí. Tamo junto. Tava bem curioso pra conhecer um pouco mais, Isso aí. né? Se vocês não estavam com saudade minha, eu tava com saudade de vocês, que eu falo que a única coisa que eu sentia vontade era de ver meus amigos e contar piada e atender vocês. Sejam bem-vindos, que eu tô super disposto a ver vocês, meninada. E só pra finalizar, funcionamento de terça. Domingo, das 7 às 18, no verão. Se tudo correr bem, conforme no cronograma, sexta-feira vai ter pesca noturna com agendamento, churrasco, aquele padrão do Pescaria Carro Velho, picanha, uns negócios diferentes. A gente gosta de fazer um negócio diferente para quem quer descansar e ter experiência diferenciada. Vem com nós. Então é isso. Vocês também estão curiosos de saber sobre valores? Chama o Instagram aí do pesqueiro, chama o Renan no particular, enfim, várias vezes apareceu aí. Chama e troca uma ideia, tira as curiosidades. Fácil de chegar aqui, jogou no Waze, Google Maps, Ô, que Cris, não tem erro. Costa aqui. Beleza? Vem cá se apresentar. Eu vou até pegar aqui, ó. O meu, pode ficar. Não, tira aqui. Ó, pra quem também não conhece. Ladies and gentlemen. Até em inglês, né? Fala, esse aqui é o Cris, o proprietário de tudo isso aqui, e meu sócio agora. É o proprietário. Você fala que Deus deu pra nós estamos cuidando, estamos trazendo as pessoas, né? E Deus emprestou, né? É Pra isso aí. gente. Aí, o objetivo nosso é agradar pessoas. Essa é a ideia. É isso aí. Servir pessoas. Servir pessoas. E aí, se vocês não verem o Renan, vai estar o Cris aqui também. Ou sempre os dois juntos aí trabalhando, né? Cara, eu acho que Deus tá sendo tão bom que ele não vai conseguir escapar de mim, que nós vai ter que trabalhar junto. Ô, louco! Não para não, filho! Já ouviu essa frase? Não para filho. não, Deus é bom demais, meus amigos, bom demais. É isso aí, gente. É isso aí. Pegou. Tamo junto, hein? Tá repelindo. Aí. Aí tá ó. É um imã aqui, ó. Aí. É ao vivo, gente. É ao vivo. É assim, ó. É. Esse negócio aqui. Queria tirar uma casquinha do Cris. E aí, Cris? Prazer, obrigado aí por receber tanto a minha família, né? O Renan também é um grande amigo aí que a vida tá me dando em relação ao mundo da pesca, né? Quem diria eu tá pescando. Parabéns pelo espaço, meu, sensacional. Tivemos a chance de dormir aqui junto com a minha família. Realmente muito seguro, muito aconchegante, né? O atendimento sem igual. Falo de coração, quem não veio, vem, porque vai ficar surpreso em relação ao atendimento e a qualidade da comida. Eu trouxe uns amigos, convidei pra vir almoçar aqui, o pessoal de Campinas, e ficaram Que bom, gente. apaixonados. Olha, o que a gente falou aqui, a gente tá aqui para servir e é de coração. A gente montou isso para servir pessoas, que as pessoas venham para cá, se sintam bem, se sintam acolhidas, se sintam felizes. Isso aí não tem preço pra gente. Então a gente faz de coração mesmo, né? Então vem com a gente aqui que é sucesso. Então é isso, gente. Pode chegar. É só chegar, Pesqueiro Santo Ignácio, venham, não vão se arrepender, tragam a sua família, não deixem de vir com a sua família e com carro velho. Um carro, né? E com carro velho, pra pescar, igual eu vim, cheio de malicuia, Acabar a pesca bateria, né? Se tudo. acabar a bateria, tem cabo para fazer transferência de carga, não tem problema. Não é chupeta? Entendeu? Não, Transferência de carga, Renan. Puta vida, já quer queimar o filme. Não, Faz um positivo e negativo. e tem um monte de gente pra ajudar a empurrar, se for o caso, tá, gente? Não tem ladeira aqui não, mas a gente ajuda a A empurrar. gente ajuda a empurrar, pode ficar tranquilo. Cara, quem já conhece já sabe do jeito que nós é, não tem jeito, né? 24 horas no ar assim já. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixe os comentários aí e venham. Venham e deixa depois o comentário depois de vir, beleza? Tamo junto. É nóis, até o próximo vídeo. Valeu, galera. Valeu, galera, gratidão. A bordo do 147, é nóis. Falou.